Olá, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um filósofo que tem muito a dizer sobre o nosso tempo, Byung-Chul Han. Ele nos faz olhar de um jeito diferente para o nosso cansaço do dia a dia. E olha, o material de hoje é perfeito para esquentar uma boa conversa num clube de leitura. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que vai no coração da filosofia do Han e que, nossa, provavelmente bate fundo na experiência de muita gente. Essa sensação, sabe, de exaustão, por ter que estar sempre feliz, sempre positivo. Para a gente entender esse sentimento, primeiro precisamos explorar um conceito-chave do Han, a sociedade do cansaço. Afinal, o que isso quer dizer? Por que parece que está todo mundo esgotado? O que o Han diz é que a sociedade mudou de figura. A gente não vive mais tanto sob o peso de regras e proibições externas. Não, a pressão agora é interna. É como se cada um de nós virasse o próprio chefe e, ao mesmo tempo, o nosso funcionário mais exigente, sempre buscando voluntariamente mais e mais desempenho. E essa citação, ela é genial porque mostra bem esse paradoxo. Essa liberdade de sermos donos do nosso destino acaba virando uma armadilha. A gente se torna nosso próprio carrasco nessa busca sem fim por um sucesso que, como diz o mito da meritocracia, só depende da gente. E o resultado dessa autoexploração toda? Bom, não é a liberdade que prometeram pra gente, né? O que a gente vê é um esgotamento que se espalha. O burnout, a depressão, as crises de pânico. Pro Han, isso não é uma falha individual. Na verdade, são sintomas de uma sociedade doente. Ok, mas como é que esse sistema de autoexploração se sustenta? O Han aponta para uma forma de controle social que é muito sutil, mas super poderosa. O que ele chama de tirania da positividade. E aqui a gente vê a virada de chave. Han mostra que aqueles mandamentos antigos, do tipo seja obediente, foram trocados por uma coerção muito mais internalizada, muito mais forte, a obrigação de ser feliz o tempo inteiro. O ponto central aqui, e é isso que é impressionante, é que essa ordem para ser feliz acaba virando uma forma de dominação tão eficaz que a gente nem percebe que está sendo controlado. Funciona melhor porque parece que é um desejo nosso, que vem de dentro, e não uma ordem de fora. Certo. E o que acontece com todos os outros sentimentos? Aqueles que não são exatamente positivos. Bom, isso nos leva a um outro conceito fundamental do Han, a sociedade paliativa. Han descreve a nossa cultura como uma sociedade paliativa, ou seja, uma sociedade que tem pavor da dor, que foge da negatividade a qualquer custo. A gente desenvolveu uma espécie de fobia da dor, e para isso usamos um monte de métodos para anestesiar qualquer sentimento que não seja essa felicidade superficial e constante. E esses anestésicos modernos estão em todo lugar. No uso de remédios para melhorar a performance ou calar a ansiedade, no consumismo sem fim como distração, no entretenimento que não faz a gente pensar. Tudo parece projetado para a gente não entrar em contato com o nosso estado emocional de verdade. E aqui está o pulo do gato. Sentimentos como tristeza, uma certa indignação ou até a melancolia, eles deixaram de ser vistos como experiências humanas normais e até importantes. Pelo contrário, hoje são tratados como doenças, como uma falha no sistema que precisa ser corrigida com remédio e não compreendida. Pois é, depois de fazer todo esse diagnóstico, o Han não deixa a gente no escuro, sem esperança. Ele propõe uma saída, uma mudança radical de olhar que ele chama de caminho contemplativo. Ele basicamente nos mostra um caminho de volta para nós mesmos. E como a gente vê aqui, não é uma receita de bolo, um passo a passo rígido. É mais um convite filosófico para a gente desacelerar, para reencontrar o silêncio e simplesmente estar de verdade no presente. E aqui um alerta muito importante. Isso não tem nada a ver com aquelas dicas de produtividade, sabe? A ideia não é desestressar para poder trabalhar mais e melhor. O objetivo é muito mais profundo, é mudar a nossa relação com a vida em si e não só otimizar a nossa performance. E essa mudança de perspectiva leva a gente ao que talvez seja o objetivo final da filosofia do Han. Transformar a nossa experiência de vida, sair de uma lógica de negócio, de transação, para uma lógica de celebração. Han usa essa metáfora que é linda para explicar o ponto dele. A proposta é parar de encarar a vida como uma casa mercantil, um lugar onde tudo é medido em desempenho, em resultado, e começar a vê-la como uma casa de festas, um lar, onde a experiência de viver, por si só, já é o que vale. Então, resumindo, o convite é para a gente redescobrir as coisas essenciais da vida, que estão muito além da produtividade. É contemplar, viver, celebrar. Não como um jeito de alcançar alguma coisa, mas como o próprio sentido de tudo. Viver por viver.
E a gente termina com essa provocação, uma pergunta que amarra perfeitamente o desafio que o Han nos apresenta. É um ponto de partida excelente para uma discussão no Clube do Livro ou mesmo para uma reflexão mais íntima, não é? Como é que a gente pode transformar o nosso balcão de negócios pessoal em uma casa de festas?